Olá pessoal, boa noite a todos, certo? Grande abraço a todos. Vamos começar mais uma live, certo? Vamos dar início aí mais um momento aí de bate-papo, certo? Com o nosso convidado de hoje, que é o José Eduardo Matos, certo? Vamos começar aqui a falar um pouco sobre a cadeia produtiva de caprinos e ovinos em tempos de Covid. Na verdade, vamos dar um panorama geral aí, né, na cadeia, e depois a gente vai abordar mais precisamente a situação com os dias atuais, certo? Vamos só aguardar aqui o nosso amigo José Eduardo aparecer e aí a gente começa a nossa live de hoje. Mandar um abraço aí para todo mundo aí que está nos assistindo hoje, certo? Grande abraço ao nosso grande amigo Josemir, professor da UFESA, lá em Mossoró, certo? Opa, nosso convidado de hoje chegou. Pronto, então se o áudio tá ok. Olá, Meu, amigos. meu grande amigo, como é que o pessoal te chama mais? Eduardo? Eduardo? Cara, depende. Em casa é Eduardinho, mas geralmente para essas pessoas me chamam de Eduardo mesmo. Ah, hoje, pessoal, grande prazer estar aqui com o Eduardo, né? Eduardo que é zootecnista e trabalha aí na área da ovino-capinocultura, né, Eduardo? Então, vamos ter um bate-papo aí bem descontraído aí, Eduardo. É, mostrar um pouco para o povo as particularidades, as potencialidades, os entraves dessa cadeia produtiva que eu enxergo como extremamente importante, principalmente para pequenos produtores rurais no nosso, principalmente no nosso Nordeste, mas que eu ainda vejo bastante desvalorizada por maior parte da sociedade. E aí a gente vai entender também o porquê dessa desvalorização. Por que que o povo não tem essa ideia da cadeia, né? Eu sempre falo que se a gente tivesse 10% da cadeia da bovinocultura de corte fosse a ovinocultura e a capinocultura, a gente já estava bastante avançado. E uma vez Exato. que é uma cadeia bastante estruturada, né, tem seus elos bastante ligados. Né? Então, pessoal, só para a gente apresentar rapidamente, aqui o Eduardo, ele é zootecnista, né, formado pela Universidade Federal de Sergipe, né, mestre também em zootecnia, também pela mesma universidade. Isso foi em 2012, né, o mestrado, Eduardo? Mestrado eu finalizei em 2012, professor. Tranquilo. E de lá para cá, entrou mesmo nesse ramo da consultoria. De lá para cá, bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite do GEPASA, manda aqui meu abraço especial a todos os amigos e irmãos do Maranhão. É um estado que eu ainda não conheço, mas depois que passar Pois, essa pandemia, quero muito conhecer o convidadíssimo. Maranhão. Tá? É um estado maravilhoso, tantas coisas maravilhosas que o Maranhão nos traz. Né? Então, é o seguinte, eu sou camponês, né? Nascido no médio sertão sergipano, uma região aqui de transição, geralmente chove 800, 1000 milímetros ano, alguma coisa desse tipo. E eu sou a quarta geração dessas pessoas que chegaram nessa região e sou a primeira geração que teve a oportunidade de estudar. Eu tive a oportunidade de estudar, sair de lá para vir estudar na cidade. Eu sou técnico agrícola pela antiga Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, então teve já essa vontade, já mais moleque, formado em 2000, já faz tempo, hein, professor? Bastante 20 tempo. anos atrás, É, que eu já estou nessa labuta, e de lá, rapaz, sempre me despertava muito o interesse em saber sobre ovinos e caprinos. Na minha pré-infância, aí, 7 anos, eu já comecei a conviver com esses animais lá no âmbito da família. Era aquele menino que
pastoreava, né, que prestava atenção nos animais. Então tem muito esse feeling, essa questão da observação, que é muito importante, né, que nós tenhamos, né, a gente aprende muito observando o animal. E lá em 2000, eu já na escola agrotécnica já era aquela coisa, saber as principais forragens adaptadas para os ovinhos caprinos, as principais raças e tal. De lá eu saí e tive uma experiência na indústria, trabalhei 4 anos e meio numa cervejaria, então já é uma pegada também de ver a coisa, a produtividade, o olhar para a redução de desperdício, né? Uma coisa bem, bem interessante também. A eficiência produtiva, a patronização, essas coisas que eu trago para a minha vida, né? Parecia que eu estava pegando um caminho diferente, mas eu absorvi esse conhecimento e trago para a minha vida, né, essa experiência na indústria. E quando foi no ano 2005, me deu a louca e porque queria entrar na universidade pública, e eu larguei a indústria e entrei na Universidade Federal de Sergipe. Eu sou da primeira turma de zootecnia aqui. Quando a gente começou, só tinha 2 salas de aula, mas eram 50 alunos, 4 professores, com uma vontade muito grande de fazer a coisa acontecer, e a gente já metia as caras ali, fazendo ciência. Comecei a trabalhar com forragicultura, né? Deixa aqui esse exemplo, porque se a gente imaginar que para ser um bom aluno, para ser um bom profissional, você tem que estar na melhor estrutura do mundo, não. Quem vai fazer você um bom profissional é a sua garra, a sua vontade. E eu presenciei isso, assim, eu vivi, não que eu sou melhor do que ninguém, mas a gente tinha muita gana ali. Saía, professor, com o carro pelas ruas, procurando um pé de leucena, de gliricídia, de sabiá para depenar, para fazer mini silo. E nessa onda aí eu fiz iniciação científica praticamente 4 anos e meio do meu curso. E fui para as reuniões da Sociedade Brasileira de Zootecnia. A gente era ousado. Pronto, e aí quando acabou, iniciei com a forragicultura, porque tinha essa carência, né, de essas perguntas que eu queria responder. Poxa, por que meu pai? Por que papai? O senhor faz assim e dá esse alimento, ou mais ou menos? Eu queria ter essas respostas de nutrição. E a forragicultura foi muito interessante. Mando um abraço. Não sei se está assistindo aí o professor Alfredo Costa Bax, foi meu primeiro orientador. E a gente focou muito nessa questão da nutrição. Tudo é comida, né? O professor falava muito, ele é gaúcho, mas já é bem adaptado aqui ao Nordeste. Ele dizia que é inadmissível um animal morrer de fome embaixo de uma planta que tem um potencial ali forrageiro. E a gente fez esse trabalho. Depois eu fui muito tocado para trabalhar com biotecnologia e me meti a trabalhar com inseminação artificial transcervical em ovelhas. Teve um resultado muito interessante, gostei muito. Fizemos, não tinha também estrutura, professor, não tinha campo experimental, não tinha nada, mas aí naquele momento tinha a vontade, tinha um empenho meu. Teve o professor Veronaldo, que foi meu orientador, professor doutor Veronaldo de Souza Oliveira, e ele dizia: Eduardo, a gente consegue até a bolsa, agora não tem campo experimental, não tem animal, não tem dinheiro para comprar nada. E aí veio aquele estalo, eu disse: não, peraí, vamos viabilizar as coisas aqui. Aí conversei com meu pai, aí meu pai já, não, tem um espaço, aqui tem um espaço, tem os animais, eu cuido dos animais. E aí eu corri atrás, no queixo, cara. A gente foi e encontrou o pessoal da Top Life, que era uma central de biotecnologia lá de São Paulo, e eles, milagrosamente, assim, foram tocados pela vontade de desenvolvimento também, e chegaram junto com sêmen, com hormônio, e tudo deu certo, e a gente fez um trabalho de parceria fantástico, que é uma coisa também que eu quero trazer para todos aqui, a importância das parcerias, né? As parcerias são muito importantes, e aí, naquele momento, a gente conseguiu viabilizar esse trabalho, e fizemos muitas inseminações, a início começando fazendo 150 inseminações, depois o Sebrae se motivou, entrou na parada, e aí a gente acabou fazendo mais, enfim. Disso aí eu fui para o mestrado, também na UFES,
mas com orientação do Dr. Raimerson Costa Azevedo, que é especialista em reprodução animal e melhoramento genético. Agora ele trabalha com a parte de melhoramento também, onde a gente mesclou esses dois trabalhos meus, base de trabalho. A nutrição com a reprodução. Então a gente agora só que com reprodutores santinês. A gente fornecia uma dieta e observava como que seria o desempenho reprodutivo daqueles animais durante determinado tempo. Muito bacana. Eu acabei o mestrado em 2012, comecei a fazer alguma coisa de consultoria, aí passei 3 meses em uma fazenda e surgiu a oportunidade. A professora Ângela, aqui do Departamento de Zootecnia, ela ficou grávida e teve que sair de licença. Aí eu fiz o concurso e passei e fiquei aqui período como professor da disciplina de ovinocultura, professor substituto. Tive essa oportunidade, senti a docência como que gostei bastante, mas achei não estava assim, completamente preenchido. Um pouco preso. Exato. Eu gostei da dinâmica, de estar com os alunos, de fomentar a coisa, mas eu como professor ali, eu me vi naquele momento muito preso. E eu gosto muito das dinâmicas do campo e tal. Então eu voltei e depois disso comecei a fazer consultoria de novo. No ano 2015 eu passei o ano inteiro na fazenda, metendo a mão na massa, colocando todas as técnicas que eu achava que eu ia mudar o mundo. Quebrei a cara também, fiz coisas que deram certo, fiz coisas que deram errado. Isso tudo me trouxe me estruturou melhor, entendeu? Porque as experiências negativas, elas também são muito importantes e às vezes mais importantes até do que as positivas. Porque como consultor, quando eu digo, cara, não vá por aí que você vai se dar mal, porque eu já porque fiz você já se isso deu mal lá atrás. Eu já me dei mal, você caminho. não precisa se dar mal. E essas orientações valem mais do que dinheiro, né? Porque o cara deixa de perder dinheiro e não perde tempo. Então isso tudo também eu agradeço. Não, a gente que tem um orgulho de estar com você. E ainda mais falando esse relato todo aí, que eu acho que é bastante estimulador para muita gente. Tá entendendo? Achar que as coisas... olha para o vizinho, acha que a vida do vizinho é que é legal, mas não sabe tanto que a pessoa ralou e correu atrás dos seus sonhos. E não é porque às vezes o cara acha que eu vim de família humilde, eu tenho pouca estrutura, eu tenho poucas condições. Então eu acho que é correr atrás mesmo. Se eu tenho uns 2, 3 passos atrás de alguém que de repente tem maiores condições, melhores condições do que eu, cabe a mim também dar esses 3 passos a mais na frente dele para me poder pelo menos empatar e depois passar 2, 3 passos na frente dele, porque hoje o mercado quer sempre aqueles que se destacam, né? E então a gente precisa mostrar o nosso potencial, independentemente da origem que a gente vem, mas lógico, a gente tem que sempre trazer conosco aquele aprendizado, como você trouxe o aprendizado com seus pais. Você com certeza levou esse aprendizado sempre na sua frente, né? Caminhando com esse aprendizado e colocando em prática tudo aquilo que você herdou deles e não só como pessoa, mas também no dia a dia que seu pai ia lhe ensinando. Porque o conhecimento empírico ele é importantíssimo para a relação do conhecimento empírico com o científico, eles não podem se desassociar nunca, né? É importantíssimo que esteja ligado. Exatamente. Não é fácil, nunca foi fácil e não será fácil. Hoje mesmo eu estou com um torcicolo aqui, porque eu fui para a fazenda e trabalhei quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, né? Hoje é quarta-feira, eu cheguei da fazenda. Eu cheguei da fazenda ontem à noite aqui, plantando, por quê? É a hora, que a gente está no período de plantar aqui, tem que plantar. Então eu tive que ir no campo com a galera para mostrar como é que faz, para motivar a equipe. Não pode perder. Então, primeiro você tem que fazer aquilo que você gosta. Porque você tem que fazer com amor. Né? Porque se você não fizer com amor, não vai rolar.
Você tem que se identificar mesmo, procurar fazer aquilo que você gosta. Porque senão você não tem disposição para trabalhar sábado, domingo. Zootecnia é isso. Você tem que ir no campo, você tem que colocar a mão na massa. Não tenha dúvida. Ninguém quer saber de carinha, doutorzinho, que fica ali, mestrinho, que fica ensinando papelzinho e mandando fazer. Não, você tem que cair para dentro, cair na lama mesmo. Cair na lama e fazer. E isso aí que você falou é muito importante. A humildade de saber que a gente sabe pouco, né? Por mais que alguém fale que a gente sabe muito pouco. E todo dia, como diz meu pai é semi-analfabeto, mas é um cara muito sábio, ele diz o seguinte: a vida, meu filho, é uma escola e todo dia é uma lição. Então, a gente aprende muito com as pessoas, os autodidatas, as pessoas que lidam com os animais. Então, é uma troca de figurinhas, né? A gente vai para o campo, a gente como técnico, você tem que ouvir, você ouve, vê o relato, aí você vai, faz a interpretação científica daquilo, né? E é assim que as coisas vão acontecendo. Eduardo, para a gente começar a dar um foco maior na nossa proposta de hoje, né? Falar um pouco sobre a cadeia produtiva, eu vou te fazer uma pergunta bastante clichê. Eu acho que para ti que está sempre aí em contato com produtores e também está sempre dando o teu testemunho, qual é hoje, ou quais são hoje os grandes entraves que a cadeia enfrenta para com que a gente consiga, de fato, ter um maior reconhecimento dessa atividade chamada caprino-ovinocultura ou ovino-caprinocultura, como quer que alguém queira chamar? O que você enxerga como os grandes percalços da atividade? O maior de todos é, com certeza, a união dos produtores para o mesmo objetivo. Então, o meu mercado, eu sou criador, meu mercado é produção de carne de cordeiro. Então, o objetivo é ter o melhor cordeiro, com o melhor acabamento de carcaça, no menor custo possível. E isso, quando a gente tem um grupo de produtores com esse mesmo foco, ajuda muito, porque você reduz o custo de produção, porque imagine, todos os insumos a gente pode comprar em parceria, a questão da segurança também na comercialização, porque a gente comercializa em volume maior, assistência técnica, linha de financiamento, participação em programas de melhoramento genético, nada disso, independente se o cara pode ser grande como for, mas sozinho ele não consegue fazer. Então, os produtores com esse foco, o que eu encontro muito são produtores, os caras estão preocupados em fazer um melhoramento genético, mas foco voltado muito para animal de desfile, e esse acaba não sendo muito o objetivo da coisa. Tem que focar em animal de produção, em animal de custo baixo de produção, independente de raça. Não existe raça perfeita. Existe um tipo animal mais adaptado àquele manejo, àquela situação. Então, os produtores, a união dos produtores com esse foco é muito importante. Deixar ego de lado, deixar vaidades de lado e focar unicamente na questão da produção de cabritos e cordeiros de qualidade. Isso aí facilita muito. E assim, tu poderia dar exemplos assim de alguns casos de sucesso, ou de associações, ou de produtores individualizados que conseguiram transformar ou conseguiram fazer o fechamento dessa cadeia produtiva até estar com esse produto de boa qualidade na mesa do produtor? Que exemplos tu poderia trazer para o nosso público que está assistindo a gente? Cortou um pouco a pergunta, você pode repetir? Posso sim. Estou dizendo assim, que exemplos tu poderia trazer para a gente ou de associação de produtores ou de propriedades mesmo que tenham essa cadeia muito bem estruturada e que conseguem pegar o seu produto e estar com uma frequência desse produto na mesa do consumidor? Olha, o que eu conheço aqui próximo a mim são, na verdade, guerreiros, né?
Os caras que têm abate, fazem um abate. Infelizmente, a legislação é caduca aqui no Brasil. Uma legislação da década de 50, quem vivia na década de 50 já não vive nos dias atuais. Então, precisa uma modernização, uma flexibilização, não uma avacalhação, mas uma leitura da realidade para que a gente possa realmente produzir esses produtos com segurança e qualidade. Mas o que eu vejo aqui próximo a mim, principalmente chegando aqui no Grande Centro, na região metropolitana, aqui em Aracaju, esses, alguns são até criadores que acabam comercializando, terminando, fazendo os cortes nobres, embalando com todo cuidado e tal, distribuindo em restaurantes. Mas o grande modelo que a gente tem de sucesso mesmo é o modelo australiano, neozelandês, porque eles estão focados o quê? No grupo de produtores. Os produtores é que mandam na situação, é que demandam as tecnologias para redução de custo, a genética, os programas de melhoramento genético funcionam, porque no Brasil a gente tem programa de melhoramento genético que não funciona porque os produtores não demandam, porque não se organizam. Está aí parado, é dinheiro público, é dinheiro que poderia estar se vindo aos produtores. A Embrapa está aí com muita tecnologia, de alguma forma até ociosa, mas por quê? Não tem essa organização, esse foco dos produtores, de fato, na produção de carne, fica muito seguro, preso à raça, e aí quando você joga a raça dentro de programa de melhoramento genético, às vezes aqueles ditos melhoradores, carneiros, ou caprinos, bodes, o que seja, eles acabam não sendo aprovados nos programas de melhoramento genético, e aí esses produtores fazem o quê? Empurram para lá e é uma miséria do ponto de vista de produção, porque uma proteína animal de alto valor agregado, que é a caprina e ovina, e a gente produz brincadeira, né? Tem mercado aí, muita gente querendo comprar, se o pessoal do Oriente Médio chegar aqui para fazer uma importação, ele leva os nossos animais todos. Então, que temos muita capacidade de produção, né? Eu vi recentemente que, eu acho que era Israel, se não me falha a memória, veio com uma proposta, né, de compra de carne caprina e ovina. Só que a própria ministra, em contato com pessoas que fazem parte da cadeia, né, não só a área da pesquisa, mas com outros também que fazem parte, disseram que hoje, infelizmente, não tem como suprir a demanda que eles querem. Tá entendendo? Ou seja, imagine, a falta da estruturação da cadeia para poder alcançar esse mercado. Ou seja, o problema talvez, será que é o mercado? Né? Talvez o mercado exista. Ou talvez não, ele existe. Tá entendendo? O que falta é essa organização que você tá... O problema são as pessoas. Pois é. Tá entendendo? O problema são as pessoas. O problema não é genética. O problema são as pessoas. Então, é o que eu digo. Gente, tem muito... O sol brilha para todo mundo. Tem muita oportunidade aí. Agora, se você quer ser zootecnista de verdade, se você quer ser veterinário de verdade, engenheiro agrônomo, vá para o campo. Ah, eu não tenho propriedade? Observe. Vá onde os problemas acontecem. Converse com os produtores. Identifique produtores realmente que são parceiros. Não são todos, mas aqueles que são parceiros, que você percebe que tem uma possibilidade ali de, com o seu trabalho, alavancar a produtividade. Demonstre interesse, mostre um projeto, entre em ação, faça acontecer, porque é disso que a gente precisa. Eu estou aqui, estou conversando com vocês aí, converso com outro, converso com meus vizinhos, estou ali produzindo. Se ninguém quiser me ouvir, eu estou produzindo. Agora eu sei que se mais produtores começarem a produzir e a gente focar nisso, é muito melhor para mim. E estou dando meu exemplo. Eu espero que outras pessoas vão fazendo e aí a gente vai fortalecendo essa cadeia e o negócio vai andando. Você acha que uma grande possibilidade, assim, não que da atividade alavancar, mas um caminho que a atividade poderia seguir, aí seria, por exemplo, o beneficiamento da carne, transformando aquela carcaça, né, em cortes mais nobres para tentar chamar mais atenção do público?
Sim, com certeza. Produção de cortes nobres. Por que cortes nobres? Porque os cortes nobres, eles se enquadram na realidade atual das pessoas. Eu aqui, por exemplo, quando eu estou em Aracaju, eu moro com minha esposa. Então eu não tenho como comprar meio quarto de um bode para botar no meu freezer. Mas eu posso ter um pernil, uma paleta, um carré francês, uma alcatra completa e fazer um jantar. E, por exemplo, levar para casa do meu amigo. Então o corte nobre, ele se enquadra nesse perfil de consumo. E os consumidores, eles são cada vez mais exigentes. Eles não querem qualquer coisa. Às vezes o produtor fica uma briga porque ele acha que ele tem um melhor animal e ele está lá com um animal velho, sem padronização de carcaça, e se você fizer um corte nobre daquilo, é uma porcaria. Então, tem que ter esse crivo. O produtor tem que olhar para a atividade como uma atividade profissional. Muitos criam ovinos e caprinos de qualquer jeito. Então não é assim também, entendeu? Você tem que ter o foco na redução de custo, mas minimamente a atenção. Quando você, mesmo que você não gaste insumo, se você der atenção ao seu rebanho, investir um tempo ali, observar, descartar, melhorar, trazer um reprodutor melhorador, você dá um upgrade no rebanho. Isso tudo é muito importante para que a gente possa ter cortes nobres de qualidade, esses produtos cheguem para o consumidor tenha uma excelente experiência e volte a consumir. Porque eu não quero vender, para mim não importa eu vender uma paleta para alguém, a pessoa consumir, odiar e nunca mais comprar. Eu quero que ele compre, eu quero que ele consuma pelo menos uma vez por semana. Por isso que a união em grupo, a gente consegue reduzir custos, porque a gente compra insumos mais baratos, né? Isso tudo viabiliza a coisa. A gente tem uma segurança de comercialização e nossos produtos ele tem um valor agregado, mas ele também não pode ser muito alto, porque senão é uma experiência que o cara só vai consumir uma vez por ano, também não é interessante. Entendeu? Então é isso, a gente tem que ter o foco na qualidade. Tu acha que existe algum estigma ainda com a carne ovina e caprina que possa impedir que ela tenha um consumo maior entre a população e com isso possa também contribuir para esse aumento da produtividade, ou melhor dizendo, para a adoção de mais produtores em torno da carne e com isso essa atividade ela se tornar mais lucrativa? E tu acha que ainda existe essa estigma? Eu não vou comer porque o gosto é assim, porque o gosto é assado, porque tem um cheiro estranho. Existe ainda isso muito na sociedade? Olha, eu vou falar da minha experiência. Nada resiste a uma prova, uma degustação. Também concordo. O nosso produto é espetacular. Nada resiste. Quando eu vou a reuniões de amigos, casa de amigos, ou recebo alguém aqui em casa, eu preparo alguma coisa. Eu faço questão de ir para a cozinha, de fazer. Eu faço os cortes nobres para o meu consumo. Abato os animais na propriedade. E, obviamente, tem a rastreabilidade, eu sei o que é que eu estou comendo, eu sei qual que é a origem. Então, esses cordeiros eu separo ali alguns de lotes, faço o abate, faço os cortes nobres na minha cozinha mesmo, enrolo isso em plástico filme, congelo. Hoje é uma maravilha, qualquer lugar que a gente vai ter um congelador. Congelo isso e fico comendo, como diz minha mãe, de taco em taco. Hoje eu vou comer uma tira de costela, tal. E sempre levo alguma coisa para alguém degustar, ou dou um presente. Cara, é fantástico, as pessoas adoram, o produto é muito bom. Isso me dá tranquilidade, porque se eu trabalhasse com um produto ruim, eu não ia ter essa cara de chegar aqui para vocês e tá falando isso. Nosso produto é muito bom. O que precisa é produzir. As pessoas falam, mas não produzem. Eu quero qualidade, eu quero carcaça, eu quero acabamento. Eu não quero animal velho. Eu não estou falando de ovinho de 1 ano e meio. Eu estou falando de cordeiro de 6 meses, 5 meses, 7 meses, dependendo do suporte nutricional que você tem ali, aquela disponibilidade. Então, nosso produto é bom. É porque, assim, aqui, vocês em Sergipe já tem vamos dizer assim, uma aptidão muito grande do consumo da carne ovina e caprina. Só que a gente aqui no Maranhão, a gente ainda tem um certo estigma do consumo. É tanto que, se vocês forem perceber, o rebanho, principalmente de caprino, está no Nordeste, 93% do rebanho concentra no Nordeste, e do Nordeste inteiro, o Maranhão é o que está em último colocado
em relação ao rebanho caprino. O rebanho de ovinos ele já é um pouco mais espalhado no Brasil, né? A gente tem Nordeste, mas também tem Rio Grande do Sul, e hoje em dia tem o pessoal do Mato Grosso do Sul, a turma que cria gado de corte, está criando muito ovino devido a eles acreditarem da facilidade que é em relação deles plantarem uma cultivar de forrageira solteira, e o ovino tem essa aptidão, essa facilidade de consumir, né? Mas, assim, aqui no Maranhão a gente também vê muito disso. A cadeia da ovinocultura, ela está muito voltada para grandes produtores de bovino. Quem tinha gado de corte, hoje está incorporando a ovinocultura. E a caprinocultura, ela acabou ficando mais mesmo voltada para a agricultura familiar. Subsistência. E subsistência. E o que a gente enxerga muito aqui ainda no nosso estado, infelizmente, é uma estigma em relação ao consumo da carne. Eu não vou consumir carne de bode porque fede. Ou não vou consumir carne de carneiro porque é doce, né? Tem um adocicado na carne que não me agrada. Então, isso para nós, hoje, eu enxergo com um grande entrave. Tanto que a gente tem algumas ideias aqui no estado de convidar a maior rede de supermercadista aqui do nosso estado, que eles vendem carne de ovinos, assim, até com uma certa frequência. Tem lá na gôndola deles as peças. Só que talvez falta a gente da academia encostar nesse supermercado, montar uma bancadazinha lá e botar para o povo estar comendo uma carne de qualidade para estimular e mostrar para eles que não é questão de sabor, é questão de eles terem a prova daquilo pela primeira vez. Tá entendendo? Meu pai trabalha até hoje muito com peixe. Eu também, meu pai é criador. A gente tem uma propriedade rural há bastante tempo aqui no Maranhão. E a gente trabalha muito forte na piscicultura e hoje estamos com ovino, trabalhávamos com ovino caprino. Aí meu pai achou que caprino estava muito complexo de trabalhar, resolveu focar só com ovino. Não, meu filho, eu não quero mais trabalhar com caprino, tá? Eu estou tendo muita perda com caprino e com ovino eu não tenho perda nenhuma. O engraçado é que estava acontecendo muito isso com a gente, né? E até no Instituto Federal onde a gente trabalha, a gente percebe que o nosso rebanho de caprino está sempre ali minguando, com uma dificuldade, até porque a gente concentra muito numa gramínea e aí os ovinos conseguem deslanchar e os caprinos, né, ficam atrás, né? Então, assim, a ideia da gente, né, era mostrar para o pessoal que comia peixe na região de uma nova espécie, né, que nós estávamos trazendo, isso em 1995, por aí. Só que o povo, não, eu não vou comer esse peixe, que esse peixe não é bom, que esse peixe não é bom. Aí o que meu pai fazia? Quando a gente ia começar a vender peixe, a gente mandava fazer um fogo, mandava assar o peixe na brasa, e o camarada chegasse assim, eu não vou comer esse peixe, que esse peixe é ruim. Aí meu pai chega assim, vá ali, bem ali, fale com aquele cara ali, come um pedaço, depois você volta. Pois pronto, quando ele comia o peixe, ele já chegava, senhor, bote 3 quilos para me levar. Tá entendendo? Então, assim, é tudo uma questão. Esse final de semana aconteceu algo parecido com o que você está colocando. Eu estava na propriedade do meu pai, a gente ia bater um animal, e eu estava com pessoas da minha família que não gostam de carne de carneiro. E aí eu peguei, e eu gosto também de fazer essa parte de cortes, né? Se como você é um apaixonado por cortes nobres, eu peguei e tirei o filé que eu botei pro meu filho comer. Então, meu filho comeu nesse dia filé de cordeiro, e eu cortei o contrafilé, né? E botei passar no forno. E eu dei para essa pessoa, cortei bonitinho e dei para a pessoa. A pessoa disse assim, eu nem sabia o que ela estava comendo, só estava achando, meu Deus, está muito gostosa essa carne. Aí eu perguntei, você sabe o que você está comendo? Ele disse assim, o que é? Não, você está comendo carne de cordeiro. Rapaz, eu não sabia que era tão gostosa desse jeito. Ou seja, é como você está colocando. A gente ainda precisa mostrar o valor que a carne de ovino caprino tem, né? O sabor, né? E não só o sabor, como no caso da carne caprina, as suas características, né, nutracêuticas, né, que a carne apresenta, até comparado com outras carnes, e uma das carnes vermelhas que tem menor nível de colesterol, né, de gorduras que podem vir fazer mal para a saúde humana, né? Eduardo, e eu queria, outro dia eu estava vendo o seu Instagram,
eu acho que foi de ontem para hoje. E você colocou lá que ia fazer uma palestra, achei até interessante, os 10 passos para a sustentabilidade da cadeia de ovinos e caprinos. Então, Isso. poderia elencar para a gente o que seriam esses 10 passos? Olha, de 10 passos, dentro dessa minha experiência, eu fiz os 10 passos que eu acredito que trazem mais para sustentabilidade, que a sustentabilidade está relacionada com a viabilidade financeira e com a longevidade do negócio. Não adianta você ganhar dinheiro só nesses primeiros 6 meses, depois o negócio não desandar. Você tem que ter rentabilidade e isso seja longevo, né? Que seu negócio passe para o seu filho e por aí vai. Então, pensando nisso, deixa eu ver aqui se eu vou lembrar dos 10. Talvez eu não lembre agora dos 10, mas alguns, pelo menos. É o seguinte, tem que focar em gente, porque não existe rebanho de sucesso se você não tem aquela pessoa que trabalha com rebanho capacitada. Ela tem que estar capacitada, ela tem que estar treinada, ela tem que estar motivada, ela tem que ser bonificada pelo resultado. Tem a questão da padronização dos processos. Às vezes você quer que o cara entre dentro do seu rebanho e ele resolva tudo, mas ele não sabe nem por onde começar. E aí ele está fazendo uma coisa e às vezes está certo e o dono chega agoniado e manda o cara mudar. Já aconteceu muito isso. Então, a padronização dos processos era muito importante. Isso eu trago da indústria. Então, a estação de monta, existe um padrão para a estação de monta. A metodologia é essa, primeiro você faz isso, depois aquilo, o período é tal, pronto. Beleza. Tutorial, a pessoa é treinada e ela vai repetir aquilo. Os manejos, eles são repetitivos, né? Nascimento, a mesma coisa. Se nasce, o que é que tem que fazer? Isso. Pronto, o cara está treinado e já sabe, fulano, já sei. Se você chega lá, você vai só monitorar, você vai fazer a auditoria. Você chega e vai ver do nascimento o que é que o cara está fazendo. O cara está fazendo atividade conforme, atividade padrão. Beleza, se ele estiver fazendo errado, você vai perguntar, meu amigo, por que mudou? Está fazendo assim por quê? Ah, não, porque assim é melhor. Então vai, muda o padrão e aí as coisas acontecem. Fica mais fácil você treinar a equipe, né? Tem a questão também da cooperação, que ela é muito importante, né? Como a gente falou, você consegue reduzir custos, você consegue ter maior segurança, você consegue participar de financiamento, de linhas de crédito, programas de melhoramento, como eu falei mesmo, você só participa se estiver em grupo, e por aí vai. Uma série de coisinhas aí. Mas voltando aí para a questão que você falou, dos caprinos na sua região, chove quantos milímetros por ano aí? Se tu pensar no Maranhão todo, a média é de 1.400, 1.500 até. Chove muito. Caprino é animal de clima árido. A minha região aqui em São Luís... Você pode até criar aí, mas... aqui em São Luís chove em média 1.300 milímetros de chuva ano. E esses últimos anos vem chovendo até mais, dá mais do que isso. 1.400 tranquilamente. Na minha região que meu pai tem a propriedade, chove fácil 1.500. Tá entendendo? Tem região aqui no Maranhão, muita como água. A região de Turiaçu, ali, Turilândia, chega a chover 2.100 milímetros por ano. Caprino gosta de 800 para baixo. Pois é, a gente tem uma dificuldade muito grande com a cadeia da ovinocultura. Tanto que um dos municípios aqui no Maranhão que mais tem rebanho caprino chama-se Barão de Grajaú. Ele fica num perímetro no nosso estado, onde é conhecido como um perímetro muito, muito característico de caatinga, porque os estudiosos falam que... Pois é, os estudiosos falam que no Maranhão não tem o ecossistema caatinga. Outros já dizem que tem 2%, 3% de caatinga. Você pega os mapas que as instituições que trabalham com geoprocessamento processam, eles dizem que não existe, que o mapa da caatinga passa muito próximo. Então aqui, o máximo que a gente vai encontrar é um ecótono ali, que seria uma transição de um cerrado para caatinga. Então as pessoas podem se confundir nessa característica do ecossistema. E lá nessa região
é justamente onde a gente tem essa transição. Então, acho que por isso que lá a atividade ela consegue se destacar um pouco mais. E também na região do Baixo Parnaíba, que é a região de Vargem Grande, Chapadinha, também que praticamente é o berço da atividade da capinocultura aqui, da capinocultura e da ovinocultura. Mas aí alguns produtores tentaram trazer, por exemplo, a capa Baixada Maranhense, que é a minha região, que é conhecida como a região dos lagos. Olha só, a região, além de chover, alaga durante 6 meses. Entendeu? Fica alagada mesmo. Força muito a natureza do caprino quando você leva ele. Não que você não possa criar ele, mas forçar um pouco a natureza do animal. Ele é mais de regiões áridas. Não é à toa que se você pegar um mapa mundial onde estão os maiores rebanhos caprinos, eles estão nas regiões áridas. Eu tive a oportunidade de uma vez de copilar alguns dados do FAO-STAT, e dentro desses dados do FAO-STAT estava justamente, tanto que eu estava até olhando aqui alguns dados um pouco mais antigos, no caso de caprino é na região da China, da Índia, Paquistão, Sudão, Bangladesh, Somália, Indonésia, é tudo faixa de regiões mais áridas, né? Então, tem essa característica. Então, assim, é como você está colocando, é querer forçar, de fato, que a atividade, né, realmente possa progredir, e que dificilmente a gente vai conseguir isso, diferentemente dos ovinos. Exato. Eles já conseguem eu aprendi nessa pouca experiência que eu tenho, mas a gente tem que usar os processos naturais a nosso favor. Pode criar, pode, mas você vai estar remando contra a correnteza do negócio. Então, não é porque eu trabalho com caprinos e ovinos que eu vou indicar para qualquer lugar, para todo lugar, né? Aí, agora, ovinos aí vai. Então, com cuidado com as observações da questão da rotação do pastagem, por conta dos problemas de verminose, a umidade que é alta e tal. Mas dá para trabalhar com ovino. Já o caprino já fica mais para essas regiões mais secas, digamos assim. Eduardo, o que tu enxerga, tipo, de indicadores zootécnicos que o produtor ele não pode deixar de mensurá-los ou de estar acompanhando, mesmo que seja diariamente nas suas propriedades, para que ele consiga ter sucesso na atividade? O que tu como zootecnista e como produtor, né, que você é, que indicadores você diz assim, olha, esses indicadores você tem que estar com eles sempre analisando, avaliando, para você conseguir mensurar a produtividade daquilo que você está colocando na sua propriedade, para verificar se você realmente está tendo rentabilidade na atividade. Que indicadores seriam esses? Bom, como o ovinocultor, ou caprinocultor, o momento que você vai monetizar, que você vai pegar em dinheiro ali, é quando você vai vender os seus cordeiros, os seus cabritos. E para que você chegue nesse ponto, você teve que aquela matriz teve que ser coberta, passou 5 meses ali se alimentando, você prendendo, cuidando dela, ela vai parir, aí vai passar entre 2 e 3 meses para desmamar. Então, o índice para mim, dentro da ovinocultura, mais importante que eu tenho para eu monitorar tudo e fazer a seleção do meu rebanho é quilo de cordeiro por matriz. Para mim, quilo de cordeiro por matriz. Então, quando chega na desmama, a gente faz vai pesando os cordeiros. As pesagens elas são muito importantes, mas quando chega na desmama, a gente faz a correção ali para o peso aos 90 dias e vai atribuindo quilo de cordeiro pela matriz. E cria-se um ranking das matrizes, exatamente. Se a matriz teve partos múltiplos, a tendência é que ela vai se colocando lá para cima, porque se ela desmama, por exemplo, um cordeiro vou colocar no manejo de pasto, que é a realidade. Normalmente aí um cordeiro 20 quilos e outra, no mesmo manejo, tudo, vai desmamar 2 de 15. Então, ela está colocando, essa 2 de 15 está botando 50% a mais do que... Eu estou falando peso vivo, né? Peso corpóreo. Sim. Então,
você não penaliza, né? Porque quando você olha, você vai no olho, você erra muito. Porque você vai ver aqueles cordeiros maiores, você imagina, aquelas são as melhores ovelhas. E quando você faz esse ranking aí, e você vai olhar suas melhores ovelhas, geralmente são as mais feias. Elas chegam no final da lactação, elas entregam muito, elas estão com baixa score já. E se você não fizer isso, você acaba penalizando seus melhores animais. E Aquela esse, ideia para mim, é o índice mais importante. Aquela ideia de 3 partos em 2 anos, você acha que é interessante ou isso exige muito da fêmea, ou isso que deve ser mesmo? Uma fêmea conseguir fazer 3 partos em 2 anos para você ter produtividade de quilo de cordeiro ao longo do tempo? O que vai mandar isso aí é seu suporte forrageiro, sua capacidade de produção de comida, mas que ela suporta. Aqui é assim, a ovelha vai parir, ela tem esse puerpério aí, normalmente as ovelhas com 45 dias, próximo a isso, elas já estão repetindo o cio e já vai carneiro. Porque quando não acontece isso, o sistema fica todo bagunçado, porque com 45 dias, 60 dias dela parida, ela já está com carneiro, mesmo com o cordeiro ao pé, que a gente desmama aqui lá com 90 dias, quando ela desmama o cordeiro, ela já está prenha. E o que acontece é o seguinte, quando ela já está com um mês de prenha, ela mesma já seca. Então os problemas de mastite até diminuem. Né? Então a gente intensifica isso sim. Então, se ela pariu a cada 7 meses, geralmente as ovelhas estão parindo. Tem uma pergunta aqui. E aqui é assim. Do Alisson. O Alisson Santana pergunta para você, Eduardo, qual a raça que melhor produz peso vivo por cordeiro? Veja, Alisson, não vamos falar em raça. Existem muitas raças boas, mas melhor do que a raça é o tipo animal. Tipo animal. Não existe raça perfeita, não existe planta perfeita. O que vai fazer você ter seus melhores cordeiros é nutrição. Se sua nutrição é boa, se o seu manejo é muito bom, você pode partir para raças que são mais precoces, né? Que vão exigir mais de você. Mas se você não tem uma nutrição tão boa, seu animal tem que andar muito, tem que, nessa região, por exemplo, de Caatinga, tem que andar na Caatinga, ou o seu manejo não é tão eficiente, então você tem que partir para animais mais rústicos, que às vezes não tem aquela produtividade toda, mas nesse manejo se encaixa melhor. O que você pode estar fazendo você tem se você já tem uma base genética aí, vai trabalhando com ela, vai melhorando a sua nutrição, plante. Antes de criar, tem que plantar. Não plante só capim, plante leguminosas, faça banco de proteína. As leguminosas são muito importantes. Capim é bom, mas carne também é bom. Mas você só coma carne, coma só carne de manhã, coma só carne meio-dia, coma só carne de noite, no outro dia só carne, e você vê o que vai acontecer. Então você precisa da fibra, você precisa da energia, você precisa da proteína que está nas leguminosas. E você tem que usar como maior insumo o conhecimento. Então, use o conhecimento, trabalhe com... Eu tô muito focado agora em agrofloresta, acredito muito. Agora, esses dias mesmo estava plantando, era floresta, porque a gente combina na mesma área espécies de potencial madeireiro, frutíferas, gramíneas, leguminosas, e faz um desenho para que nossos animais entrem ali para podar o sistema. Bom, estou testando, estou estudando muito, estou testando, vocês vão vendo aí se o negócio vai dar certo. Se der errado, eu também digo. A rede social é bom porque isso, a gente vai compartilhando a coisa. O Aurélio perguntou aqui para você com quantos quilos tirar os cordeiros para abate? Acho que quantos quilos de abate para finalizar o cordeiro, visando a melhor qualidade da carne. Certo. É a Aurélio que está falando, né? Isso, perfeito. Isso. Aurélio, os cordeiros, os cabritos, quando eles nascem, né, tá, o novinho ali, cordeirinho, ele começa a se desenvolver. Então, os 3 tecidos que vão se desenvolvendo ali é o quê? O ósseo, o esqueleto dele vai crescendo, o muscular, né? E o gorduroso. Então,
se ele, digamos que aqui é o gráfico, aqui é a base, aqui vai ser o tempo e aqui o peso. Então, os três aqui, ó, vai se desenvolvendo. Pá. O ósseo vai um pouco abaixo, chega um momento que vai estabilizar no tempo. O muscular também. Chega um momento que ele dá estabilizado. E o de gordura, ele vai ainda um pouco mais. Pronto, aí o que acontece? Se você não focar nisso, você tem que focar nisso e chegar no ponto certo para dizer, agora é a hora dos cordeiros saírem para o abate. Por quê? Se você ficar ali dando nutrição, dando manejo, dando cuidado, pagando, às vezes investindo em ração, suplementação mineral, ele já chegou no platô dele, na produção muscular. Ele não vai botar mais músculo a partir daqui. Ele vai colocar o quê? Gordura. Gordura perirenal e gordura que é descartada no abate, que não vai subir, vai virar sebo. Então, esse realmente é o ponto certo. O que a gente tem observado aqui, trabalhando com santinês e tudo mais, são carcaças entre 18 e 20 quilos. Dependendo do manejo que você dê aos seus animais. Eu já fiz trabalho aqui onde a gente confinou mesmo os animais, teve um rendimento de 50%. Mas, muito bom. Para você ter isso, os animais eram muito enxutos e tinham uma dieta muito energética. Tinha um rendimento de 50%, mas geralmente o rendimento vai estar em 48% por aí. Então, se você quer... O rendimento da gente é 46, por aí, 47. 47 por aí. Então, quando você chega... Se você quer ali, no máximo, aqueles 20 quilos de carcaça, vai ser um animal vivo, 40 quilos. 40 quilos, né? Isso. Então, se você... Aí o que acontece? Qual que é a melhor nutrição para isso? Cara, aquela que tem menor custo para você. Se você conseguir ter uma área onde você solta o animal, ele passa o dia pastejando, comendo gramínea, leguminosas e tal. No caso nosso aqui, até as cactáceas, que a gente trabalha com palmo forrageiro. No meu caso, eu acho que não é o caso para vocês por esse índice pluviométrico aí. Não é a realidade de vocês. Mas esse animal, ele vai ali fazer o supermercado dele, ele volta com a barriguinha cheia, ele vai ganhar 150, 200 gramas por dia. Quanto menos tempo você conseguir passar com aquele animal, melhor. Menos tempo, menos risco. Quem é vivo pode morrer. Então também você não pode ficar muito tempo e nem também querer acelerar demais e investir muita grana. Eu tenho que comprar insumo para esse cordeiro ganhar 300 gramas por dia e tal. Tudo vai depender, mas o peso, por aí, que a gente tem encontrado. O George Roberto, ele perguntou qual a sua opinião a respeito da castração. Acredito eu, castrar ou não castrar os animais que vão ser colocados para abate? Nunca castrar. Porque é no testículo que é produzir testosterona. A testosterona é anabólico, né? Ele vai trabalhar ali no desenvolvimento da musculatura do animal, vai ajudar. Então, se eu castro, eu estou trabalhando contra essa fisiologia. E estressando o animal também. Então, se a gente tem um manejo aqui, que a gente vai chegar no peso de abate desses animais, entre 5, 6, dependendo do manejo, depende do período, né? Eu estava com milho em grão aqui, num preço bem interessante. Eu estava terminando os cordeiros para ir para o mercado agora. Aí veio essa pandemia, os restaurantes pararam, são nossos principais consumidores. Aí o que aconteceu? Eles foram para as pastagens. Então, eles vão demorar um pouco mais de tempo agora. Mas é muito cedo, você vai bater um cordeiro aí com 8 meses. Tá? Então, não justifica você castrar. Então, a dinâmica seria... até 90 dias, desmame de entre 15 a 20 quilos, e depois dos 90 dias, até bater de 6 a 8 meses, 40 quilos de peso vivo para ser abatido. Esse seria um fluxo ideal que você acredita, Eduardo? É assim que a gente trabalha e vem tendo sucesso. E outra coisa também, nesse período aí, eu já fiz vários testes aqui. Acertei um e mantenho. A borregada nasce, não vai para o pasto. Fica retida no aprisco. Quem vai para o pasto são as mães. Geralmente até 2 meses. Aí depois desses 2 meses, para finalizar o desmame, esses 30 dias tu bota a borregada com a mãe para descer para o pasto?
Pode ir. Se for numa época que esteja chovendo muito, eles não vão. Eles ficam, e aí, quando a gente desmama, as fêmeas, os machos eu posso destinar para uma pastagem e tal, eles vão, e as fêmeas vão fazendo uma adaptação ali com outras fêmeas jovens e vão para o pasto. Mas geralmente aí, próximo a 3 meses, eles ficam mais contidos. Isso dá uma saúde muito grande a eles, eles desenvolvem muito bem. E essa alimentação que você fica dando para esses animais até esses 3 meses, você faz um estilo, um creep feeding? Como é que funcionaria esses 3 meses até o desmame? Tá. O principal alimento é leite. O leite é o principal alimento. Então, primeira coisa, tem que tratar as ovelhas para que elas tenham alimento suficiente na pastagem. Caso precise, a gente faz uma suplementação, como tem os bancos de proteína, a gente produz umas silagens, e agora mesmo as ovelhas estão parindo, é fornecido uma silagem ali de leguminosa para complementar, para que elas produzam leite, elas têm que ser leiteiras. Mas eles recebem também um creep ali, uma dieta sólida, para ir desenvolvendo esse hábito deles de consumo, que geralmente para mim aqui, eu não consigo fazer, eu não faço feno, mas a gente tem o milho desidratado, que é o MDPS, e um mix ali que a gente faz de sal mineral eu coloco à vontade, eu não coloco na ração, então tem um saleiro para eles, e um mix ali de milho em grão e farelo de soja, geralmente a gente faz uma proporção e eles ficam se alimentando. Aqui a gente usa muito pouco MDPS. Eu aprendi muito. Eu passei uma temporada lá na Ovino Caprinos. Meu doutorado eu fiz na Federal do Ceará. E meu experimento de doutorado foi com cabras leiteiras, em pastejo de Tifto e de Tanzânia. Trabalhei com Sunny e com Anglo-Nubiana. A minha foi produção de leite caprino. A nossa ideia era criar um sistema de produção de leite caprino, estilo como é o balde cheio, para vacas. A ideia nossa era criar um modelo de produção de leite de cabras em sistemas rotacionados. Né? A gente conseguiu ter uns índices interessantes, né? Muito bons índices de produtividade, mas talvez muito pior do que a cadeia da carne, que ainda falta muita estruturação, talvez é a cadeia do leite, que às vezes até alguns governos estaduais, como o caso da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, ainda deram uns incentivos a cadeia do leite, mas isso ficou restrito muito ali nos anos 2000, até 2012, por ali, mas aí depois parece que deu uma queda bastante significativa e a gente não conseguiu progredir com a ideia, né, de transformar, de pegar aquele pacote tecnológico que a gente desenvolveu e passar para os produtores que trabalhavam com pecuária leiteira caprina, para com que eles aderissem e tivessem êxito, né? Por quê? Porque eles não tinham mercado muito incipiente ainda da atividade. Então, assim, a gente acabou que ficou nessa dependência. Eduardo, a gente já está aqui nos nossos 58 minutos, eu queria te agradecer muito, é muito conhecimento que você tem, uma live de 1 hora, né, que o Instagram nos permite, é muito pouco, né? Mas ao mesmo passo que eu te agradeço muito essa sua disponibilidade e lhe convidar para, a partir do dia 1º, e até já falando aqui para o nosso público em primeira mão, a partir do dia 1º nós vamos ter nosso primeiro simpósio de pastagem, alimentação e sanidade animal, que é o Simpasa. Vai acontecer todo online pelo canal da TV IFMA Maracanã. Convidar para você assistir, assim como todo mundo que está aí, e abrindo para todo mundo para poder nos acompanhar. Então, fique à vontade para fazer suas considerações, Eduardo. Tem 1 minuto. Tá bom, professor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, aprender um pouco mais sobre como que né, as pelejas aí no Maranhão. Quero ir ao Maranhão, deixa passar esse negócio, quando eu for a gente vai fazer os cortes nobres, vamos fazer todos os cortes nobres aí e vamos fazer uma rodada de degustação que eu tenho certeza que as pessoas vão adorar. Eu gosto muito dessa parte. Eu gosto muito dessa parte de cortes nobres. Eu tenho muito apreço a isso. Que maravilha. Então, desejo aqui boa noite a todos e até uma próxima. Pessoal, um grande abraço e em breve nós vamos estar divulgando para vocês aqui no nosso Instagram
e o Eduardo também vai estar nos ajudando a divulgar aí no dele, o nosso evento aí, o primeiro Simpasa, o Simpósio de Produção de Pastagem, Alimentação e Sanidade Animal. Até a próxima quarta-feira, pessoal. Tudo de bom. Boa noite. Valeu, Eduardo.